Olá, está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade por meio de polos, mas todos participam da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescer em relacionamento com Jesus Cristo. No programa de hoje você confere um bate-papo com o pastor Diogo Croce. Na sequência, um testemunho que vai fortalecer a sua fé, e o reverendo Osni Ferreira traz uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Então não sai daí, porque o programa Central em Foco está no ar. E para o nosso bate-papo de hoje aqui no programa Central em Foco, meu convidado é o pastor Diogo Croce. Diogo, obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Que bom. O Diogo tem estado no nosso meio já há quanto tempo, Diogo, você é pastor aqui na Central? Acho que em 4 anos. 4 anos já. O Diogo, ele é o pastor responsável pelo Ministério Lounge. Explica pra gente como é que é esse ministério aqui. Sara, o Ministério Lounge é um ministério focado em jovens profissionais, ou seja, é aquele jovem que já terminou a faculdade, não está mais preocupado com o TCC, por assim dizer. Ele já está inserido no mercado de trabalho. Então, um jovem a partir de 25 anos, seja ele solteiro, noivo, ou que namora, ou um casado que não tenha filhos ainda, esse ministério é específico para ele. Então, as nossas atividades são desenvolvidas pensando nessa faixa etária, 25 anos para cima, e todo mês nós temos um encontro para os jovens profissionais da igreja, que inclusive nós chamamos de Lounge, é um encontro Lounge, um ambiente todo montado ali para que ele possa sentir à vontade, e vamos pensar assim que é um culto diferente. Então a única forma de você entender isso é você participando do mesmo, Lounge. E tem que participar porque a experiência traz pra gente uma vivência que realmente é muito marcante, né, pastor? Exatamente. E o mais legal disso tudo, que no Lounge, o tipo de ministração, o tipo de pensamento, ele é uma coisa mais intelectualizada, posso dizer isso? Exatamente. Nosso alvo é fazer com que sejam mensagens curtas, né? Então em torno de 7 minutos, 10 minutos de uma rápida meditação na Palavra de Deus, mas focada exatamente na necessidade deles e pensando nessa realidade do mundo do trabalho, sem também desconsiderar a sua realidade interior. Então a gente tenta falar à mente e ao coração dos jovens profissionais para que eles saiam desse encontro supridos nas suas necessidades e possam integrar fé e trabalho e a espiritualidade dele no ambiente de trabalho e na vida cotidiana. Muito legal. E além disso, pastor Diogo, você tem um hobby, né, pastor, que é o da leitura, não é isso? E a gente que te acompanha nas mídias sociais, a gente vê o quanto que você interage. Você tem um blog, né? Tenho. Qual que é o endereço do seu blog? Chama diogocrocearaújo.com.br. Tá. E lá você faz resenhas, faz alguns resumos. E eu vi que você está aí abordando um livro do C.S. Lewis que eu achei muito interessante, que é exatamente esse que está aqui na sua mão, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. A princípio, esse nome ele dá um choque. Um choque, né? E do que esse livro trata, pastor? Isso aqui é uma reflexão do C.S. Lewis, né? Como a Sara falou, são pequenas cartas que ele escreve. Então ele criou 2 personagens, o Maldanado e o Vermilindo. Então o Maldanado é o tio do Vermilindo. Ele está ensinando o sobrinho dele a como tentar o cristão. Tirar o cristão dos caminhos do Senhor, ou manter o cristão na igreja fazendo aquilo que o diabo quer. Então, cada carta é uma reflexão prática que o C.S. Lewis traz para nós e nos desperta para isso. Como, por exemplo, a mais famosa das cartas dele é quando o Maldanado diz para o Vermelhinho o seguinte: faça com que o cristão se preocupe com a paz do mundo ou em ganhar o mundo inteiro para Cristo, mas que ele não se preocupe com o reumatismo da sua própria mãe. Então, ele está dizendo assim, se o cristão fizer isso, ele está exatamente fazendo aquilo que o diabo gosta. Que coisa, né? E é uma literatura escrita há quantos anos atrás e tão atual, né? Muito tempo, né? Na Segunda Guerra Mundial, aí C.S. Lewis já escreveu essas cartas e tudo mais. Ele tem uma obra vasta. Eu tenho certeza que vale muito a pena a leitura, não somente desse livro, mas de todas as obras dele. Eu costumo dizer o seguinte, Sara,
Se o C.S. Lewis escrevesse uma receita de bolo, leia, porque vai ser bom, porque tudo ele que fala vem no nosso coração. Desse escritor é muito edificante, Exatamente. né? E como é que você tem trabalhado, você trabalha esse tipo de temáticas no lounge com jovens? Também. Eu pego algumas obras dele, como de outros, né, escritores, teólogos, ou até às vezes a literatura para fazer conexão com a mente destes jovens profissionais. Eu uso um texto bíblico e ele vai se tornando nossa referência para expor a palavra de Deus de uma maneira mais contextual, para que possa alcançar não apenas o coração desse jovem profissional, mas também a mente deles. Então é importante a gente ter essa conexão com a cultura secular, para dialogar com a cultura secular, né, e tirar essa ideia que o cristão ele está focado apenas nas coisas da Bíblia, alienado e ele não tem conhecimento fora de nada. Na verdade, não, né? O cristão ele tem o dever de saber mais que todo mundo. É verdade. E pastor, quem quer participar do lounge, onde que a gente busca essas informações? Sim, ó, você pode acessar o site da igreja, igrejacentral.com.br. Tem um Instagram oficial também chamado Central Lounge. Tem o meu próprio Instagram pessoal que é Diogo Crote. Todas as informações referentes ao lounge são postadas nas redes sociais e no site. Você vai ter que adquirir um pequeno convite, que um valor simbólico de R$5, porque nesses nossos encontros nós oferecemos uma comida lá, uma comida diferente. Gostoso. Então é só você acessar uma dessas redes sociais que tudo que você precisa vai estar disponível de informação a você lá. Legal. E sabe, eu quero encerrar esse bloco, pastor, de um jeito diferente. Quero que você escolha aí um parágrafo, uma leitura, e a gente vai encerrar com a leitura de um trecho desse livro aí. Vamos então, ó. A leitura que eu escolhi é a carta de número 14, e olha só o que o C.S. Lewis diz por meio dessa personagem. Nem sobre os próprios pecados cometidos pelo homem, o inimigo sequer deseja que ele pense em demasia. Uma vez que ele tenha se arrependido, quanto antes ele deixar de prestar atenção em si mesmo, mais satisfeito o inimigo fica. O inimigo, nesse caso, ele está falando de Deus, e ele está dizendo o seguinte, olha, quando o cristão pecar, a única coisa que Deus quer é que ele pare de pensar em si mesmo, nos seus próprios erros, e comece a olhar para Jesus Cristo, porque a partir de Cristo, ele vai entender que seus pecados são perdoados e vai minimizar o sofrimento emocional que ele tem a partir dos erros que ele cometeu. E muitos de nós vivemos assim. A gente erra, peca e fica focado nos nossos próprios erros. Então, o Maldonado está dizendo, se o cristão fizer isso, mantém ele assim, focado em si mesmo. Mas se ele começar a entender que ele tem que olhar para Jesus quando ele erra, ele vai se libertar das nossas artimanhas. É isso aí. E é dessa forma que a gente quer caminhar aqui nessa terra, né, É isso pastor? mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um testemunho, uma bênção na minha vida. Que aconteceu comigo, com a minha família, através da nossa oração na nossa célula. Então, nós tínhamos um restaurante, né, há mais ou menos 1 ano e meio, e no decorrer desse 1 ano e meio, além do restaurante, a gente tem uma outra atividade também, que é uma empresa de refeição industrial. E na nossa família nós temos 2 filhos, eu e meu esposo, 2 filhos, a Maria Eduarda, o Emanuel. O Emanuel é temporão, uma criança especial de 7 aninhos, ele tem síndrome de Down. E quando nós abrimos o restaurante, logo de início, depois no período de 6 meses, foi ficando muito difícil, porque tomava muito tempo nosso, até que um dia a gente conversou em família e nós decidimos que a gente venderia o restaurante, que foi esse ano, faz mais ou menos 1 mês. E só que assim, nessa crise, né, que o país está vivendo, a gente falou, mas como que a gente vai fazer? Porque quem vai querer comprar agora um restaurante, né? É tão fácil, a pessoa vai lá, aluga um espaço e monta alguma coisa. Mas a gente falou, olha, não, a gente vai tentar. O meu marido é uma pessoa, assim, extremamente, sabe, pacificadora, ele é muito calmo, muito tranquilo. E eu via, assim, o Luiz Henrique, às vezes, muito quieto, e eu perguntava o que foi. Ele falava assim, não, Deus está colocando tudo no lugar. Eu já sou mais ansiosa, mais preocupada.
Aí eu cheguei para ele e falei, olha, a gente vai fazer o seguinte, até dia 8 de junho, se a gente não vender o restaurante, a gente vai acabar fechando o restaurante, porque eu não aguento mais. A gente tem que se dedicar mais à empresa e à nossa família, enfim, aquela decisão que a gente tomou. Aí a gente, na nossa célula, comentamos com os nossos irmãos, com o nosso líder de célula, né? E num belo dia, na terça-feira que a gente frequenta a célula à noite, o nosso líder perguntou, então agora vamos para a cadeira do milagre. E a gente, o Luiz Henrique, pediu oração e falou da nossa situação e falou, olha, eu gostaria, porque amanhã, que seria na quarta-feira, eu fiquei de conversar com a pessoa a respeito da venda do restaurante e ele vai nos dar uma posição. E com a graça de Deus, ele decidiu que ele gostaria de ficar com o restaurante. Nós vendemos o restaurante, oramos pelas pessoas que comprariam o restaurante para que elas também pudessem ser abençoadas. E como é importante a gente viver em comunhão mesmo, né? Da gente estar na célula dos irmãos, de compartilhar, de estar no mesmo espírito, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer mesmo. Meu nome é Isabela Carneiro Ferreira e hoje eu estou aqui para declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Quero chamar a sua atenção para o texto do Salmo 37, 23. O texto diz assim, o Senhor firma os passos do homem e no seu caminho se compraz. Quero falar hoje sobre buscando a direção de Deus. Muitas vezes o ser humano tem a tendência de pensar que o seu destino, o seu amanhã é dirigido e determinado por si próprio. Certamente, temos que planejar o nosso futuro, porque as coisas boas e agradáveis não acontecem ao léu da sorte. E não é dessa maneira que colheremos bons frutos, achando que a nossa vida, de qualquer jeito, será bem sucedida. É maravilhoso, por exemplo, quando os pais pensam no futuro dos filhos e planejam, e fazem uma poupança para investir na educação deles, no casamento deles. Mas a Bíblia afirma em Jeremias 10, 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha determinar os seus passos. Quando entendemos essa verdade, que não somos nós mesmos que guiamos e determinamos os nossos passos que devemos seguir e buscamos a direção de Deus para que venha nos abençoar e nos dirigir, tudo acontece de maneira diferente e produtiva. O grande rei Davi, homem sábio e temente a Deus, que entendia que o ser humano precisava depender do Senhor para a caminhada, escreveu dizendo, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho certo que deve escolher. Por que devemos buscar a direção divina e não nos considerar autossuficientes? É preciso compreender que Deus vê as coisas, só Ele é perfeito e está presente em todos os lugares, porque só Deus tem o atributo da onipresença e da onisciência. Nossa visão humana é limitada, nossa percepção é limitada, não conseguimos nem detectar se um ladrão está escondido atrás do muro da nossa casa, à espreita para nos atacar. Jesus disse no Evangelho, sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 14, em sua sabedoria divina, ele escreveu, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É possível entender o quanto a vida humana é frágil e o quanto precisamos depender daquele que sabe até quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. Deus não apenas vê as coisas, mas sabe também de todas as coisas, pois só Ele tem o atributo da onisciência. Quando rendemos nossas vidas a Deus e ao senhorio de Jesus Cristo,
e diariamente buscamos a sua direção, podemos ter a certeza que tudo em nossa caminhada vai colaborar para o nosso bem. O apóstolo Paulo afirmou em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Outra razão, porque devemos buscar a direção divina em nossa caminhada, é que Deus tem todo o poder, ou seja, Ele é onipotente. E nós somos limitados em poder como criaturas. Portanto, precisamos do poder divino. Passamos por muitas lutas em nossa vida cotidiana. Nos deparamos contra forças demoníacas que se levantam contra nós. E se não for na força que vem de Deus, debaixo da proteção de Deus, podemos desanimar e até sermos destruídos. Mas podemos confiar na fidelidade de Deus e em sua promessa que nos garante: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Não desista, confie em Deus e caminhe com Ele, hoje e para sempre. Oremos. Obrigado, Pai, por esta convicção do cuidado de Deus na nossa vida. Se não for a mão do Criador sobre nós, qual é o nosso futuro? O que podemos esperar? Por isso clamamos que Tu mesmo nos conduza, que possamos buscar na Bíblia, em Jesus Cristo, a direção certa para o nosso caminhar hoje e para sempre. Abençoa cada pessoa que me vê e me ouve neste momento, com a Tua bênção poderosa do céu, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, espero poder estar de volta em breve e não se esqueça dessa verdade. Jesus Cristo ama muito você e toda a sua família. E o nosso programa já está quase terminando, mas chegou a hora de você conhecer a nossa agenda semanal, anote um dos nossos horários de culto e venha nos visitar. Aos domingos, cultos de celebração às 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João 23, número 401. Às 19 horas também acontecem os cultos nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo, Jardim Leonor e Jardim Sabará. Às 11 horas da manhã também temos um culto no Polo Palhano, que fica no auditório do Shopping Aurora. Às 18 horas, o culto é no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Às terças-feiras, Noite da Libertação, às 19 horas e 30 minutos no Centro de Adoração. Às quintas-feiras, Tarde da Fé, às 15 horas no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, tem células para adolescentes de 14 a 17 anos no Centro de Adoração. De segunda a sábado, Alvorada no Altar, às 6h30 da manhã, uma reunião de oração que fica na capela do Centro de Adoração. E no sábado, 20 horas, tem culto da juventude também no Centro de Adoração. E você pode conhecer melhor a Igreja Central pelas mídias sociais. Estamos no Instagram, YouTube, Facebook ou pelo Twitter e também pelo site da igreja www.igrejacentral.com.br. Que a sua semana seja abençoada e até breve!